Você pode até ter dinheiro no bolso, um bom carro na garagem e um emprego estável. Mas será que você realmente sabe o básico para se virar sozinho? Será que você pode ser chamado de homem de verdade? Ser homem não é só sobre aparência ou status. Existem habilidades essenciais que você precisa dominar para realmente se sentir preparado para o mundo. E hoje, vou te mostrar 30 delas de forma direta, prática e sem enrolação. E a primeira é uma das mais importantes, porque sem ela você literalmente não sobrevive. Comida. Por que que é importante? A alimentação vai além da nutrição básica. É sobre independência e capacidade de cuidar de si mesmo e dos outros. Em um mundo cada vez mais dependente de sistemas de distribuição complexos, saber lidar com comida, do preparo ao armazenamento, é fundamental para a tua autonomia. Além de economia significativa, você ganha controle sobre sua nutrição, pode se adaptar a diferentes situações e garantir sua subsistência em qualquer ambiente. A dependência extrema de terceiros para a alimentação pode ser perigosa, especialmente em crises. Isso também limita sua mobilidade e adaptabilidade em diferentes contextos. O básico para aprender: comece dominando o preparo de proteínas, como carnes e ovos, carboidratos, como arroz e massa, e legumes. Aprenda técnicas de conservação, como congelamento e desidratação. Entenda princípios básicos de higiene alimentar e identificação de alimentos seguros. Familiarize-se com equipamentos básicos de cozinha e técnicas de acampamento. Exemplos práticos: preparar refeições completas durante um camp sem eletricidade, manter uma despensa organizada para emergências e improvisar refeições com ingredientes limitados durante uma crise. 2. Água. Por que que é importante? A água é o elemento mais crítico para a sobrevivência humana, superando até mesmo a necessidade de comida. Além da hidratação, a água limpa é essencial para a higiene, preparo de alimentos e manutenção da saúde, sendo especialmente crucial em situações de emergência. Vantagens de saber o mínimo: autonomia em situações críticas, capacidade de garantir água potável em diferentes ambientes e proteção contra doenças transmitidas pela água contaminada. Desvantagens de não saber: além do risco de desidratação, você fica vulnerável a doenças graves e dependente de sistemas que podem falhar em momentos cruciais. O básico para aprender: métodos de purificação, como fervura, filtração, tábuas de iodo, identificação de fontes seguras, técnicas de coleta de água da chuva, sistemas de filtragem caseiros e armazenamento adequado em diferentes recipientes. Exemplos práticos: montar o sistema de filtragem durante um camping, purificar a água de um riacho durante uma trilha, garantir reserva de água potável durante uma crise no abastecimento. 3. Abrigo. Por que que é importante? O abrigo é sua terceira necessidade mais crucial após água e comida. É sua proteção contra elementos naturais, predadores e condições climáticas extremas, além de proporcionar o descanso necessário para a sobrevivência. Vantagens de saber o mínimo: independência em situações adversas, capacidade de adaptação a diferentes ambientes e proteção efetiva para você e sua família se tiver. Desvantagens de não saber: exposição perigosa a condições climáticas, maior vulnerabilidade a ameaças externas e dependência de estruturas que podem não estar disponíveis. O básico para aprender: técnicas de montagem de barracas, construção de abrigos improvisados com materiais naturais, escolha estratégica de locais seguros, impermeabilização básica e isolamento térmico. Exemplos práticos: construir um abrigo de emergência durante uma tempestade, montar um acampamento seguro em área selvagem e improvisar proteção após um desastre natural. 4. Arma. Por que que é importante? Em situações extremas, uma arma pode ser a diferença entre vida e morte, seja para defesa pessoal ou obtenção de alimento através da caça. É uma ferramenta que requer grande responsabilidade e treinamento adequado. Vantagem de saber o mínimo: capacidade de autodefesa efetiva, possibilidade de caça para sobrevivência e senso de segurança em situações críticas. Desvantagem de não saber: risco de acidentes por manuseio incorreto, vulnerabilidade em situações de perigo e possível uso ineficaz em momentos cruciais. O básico para aprender: regras fundamentais de segurança, manuseio básico, limpeza e manutenção, legislação local, técnicas de tiro defensivo e armazenamento seguro. Importante incluir treinamento formal em uma escola de tiro. Exemplos práticos: defender sua residência durante uma invasão, realizar caça de subsistência em situação de emergência, se proteger durante um encontro com animais selvagens. 5. Armas brancas. O que é importante? Armas brancas são ferramentas versáteis que servem tanto para defesa quanto para tarefas cotidianas de sobrevivência.
são mais acessíveis que armas de fogo e geralmente têm menos restrições legais. Vantagem de saber o mínimo: versatilidade no uso, facilidade de transporte e manutenção, utilidade em diversas situações práticas, além da defesa. Desvantagem de não saber: risco de acidentes, uso ineficiente de ferramentas essenciais e vulnerabilidade em situações que exigem defesa próxima. O básico para aprender: manuseio seguro de facas táticas e de sobrevivência, uso correto de machados e facões, técnicas de afiação e manutenção, regras de segurança e transporte legal. 6. Fogo. Por que é importante? O fogo é um elemento transformador que permite cozinhar, aquecer, purificar a água, sinalizar por ajuda e proporcionar conforto psicológico em situações adversas. Vantagem de saber o mínimo: independências, independência em ambientes selvagens, capacidade de sobrevivência em situações extremas e versatilidade na utilização de recursos naturais. Desvantagens de não saber: exposição ao frio, possibilidade de preparar alimentos adequadamente e dificuldade em situações de sobrevivência básica. O básico para aprender: técnicas de fazer fogo com diferentes métodos, como isqueiro, fósforos, pederneira e fricção, identificação e coleta de materiais inflamáveis, manutenção do fogo em condições adversas e medidas de segurança. Exemplos práticos: iniciar fogo durante uma chuva, manter uma fogueira durante a noite em ambiente selvagem e sinalizar por ajuda em situação de emergência. 7. Lutar. Esse eu nem preciso falar porque que é importante, né? A capacidade de se defender fisicamente é uma habilidade fundamental e pode salvar a tua vida ou a de outros. Vai além da violência, envolve consciência situacional e autocontrole. Vantagem de saber o mínimo: confiança real, não falsa, capacidade de proteção efetiva e melhor compreensão de situações de conflito. Não sabendo disso, tu vai sofrer vulnerabilidade física e psicológica, maior risco em situações de confronto e dependência da proteção de outros. O básico para aprender: combinação de artes marciais como Muay Thai para golpes e Jiu-Jitsu para defesa no solo, técnicas de esquiva e bloqueio, conhecimento sobre pontos vulneráveis já é um bom começo. 8. Locomoção. O que é importante? Saber se deslocar eficientemente em diferentes terrenos e situações pode ser crucial para sua sobrevivência ou sucesso em situações críticas. Sabendo disso, vai te dar uma maior mobilidade em situações adversas, capacidade de fuga ou busca por ajuda, adaptabilidade a diferentes ambientes. Desvantagem de não saber: limitação severa em situações de emergência, maior vulnerabilidade em ambientes hostis, dependência de meios convencionais de transporte. O básico para aprender: técnicas de caminhada de longa distância, movimentação em diferentes terrenos, como urbano, rural ou montanhoso, navegação básica, conhecimento físico adequado, condicionamento físico adequado e conhecimento de transportes alternativos. Exemplos práticos: evacuar uma área urbana a pé durante uma crise, atravessar um terreno difícil em segurança, encontrar rotas alternativas em situações de emergência. 9. Reserva de dinheiro. Por que é importante? Uma reserva financeira não é apenas para emergências, é sua proteção contra imprevistos e oportunidades para aproveitar ocasiões favoráveis. É a base da sua independência financeira. Vantagem de saber o mínimo: tranquilidade mental, capacidade de lidar com emergências, liberdade para tomar decisões sem pressão financeira. Desvantagem de não saber: vulnerabilidade a emergências, dependência de crédito caro e estresse constante com finanças. O básico para tu aprender: cálculo de gastos essenciais, técnicas de economia mensal, diferentes tipos de reservas, momento de emergência, de oportunidade de aposentadoria e investimentos seguros para reservas. Exemplos práticos: manter 6 meses de despesas guardadas, ter fundo para oportunidade de investimentos, garantir recurso para emergências médicas. 10. Fazer dinheiro de qualquer lugar. Por que é importante? A capacidade de gerar renda independente de localização ou circunstância é uma das maiores liberdades modernas. Protege contra crises econômicas locais e amplia suas possibilidades. Isso te dá flexibilidade profissional, resistência a crises econômicas, liberdade geográfica. Sem isso, você fica dependente de mercado local, vulnerabilidade a crises econômicas regionais e limitação de oportunidades. Comece aprendendo habilidades digitais básicas, princípios de marketing online, prestação de serviços remotos, criação de produtos digitais e gestão de negócios online. Você pode trabalhar como freelancer, criar uma fonte de renda online através de um marketing digital, oferecer consultoria remota, desenvolver um produto digital escalável. 11. Saúde, com primeiros socorros e medicamentos,
Por que que é importante? O conhecimento médico básico pode ser a diferença entre vida e morte nos primeiros minutos de uma emergência. Também ajuda a manter saúde e prevenir complicações. Vantagem de saber o mínimo: capacidade de resposta rápida em emergência, melhor gestão de saúde pessoal e familiar, redução de dependência médica para casos simples. Desvantagem de não saber: agravamento de situações simples, pânicos em emergências, dependência total de profissional, mesmo em casos básicos. O básico para aprender: procedimento de primeiros socorros, tratamento de ferimentos comuns, uso correto de medicamentos básicos, reconhecimento de sintomas graves, montagem de kit de primeiros socorros. Exemplos práticos: realizar o primeiro socorro em caso de engasgo, tratar um corte profundo ou identificar sinais de emergência médica. 12. Físico. Isso tu já sabe que é importante, né? Seu corpo é seu primeiro e último recurso em qualquer situação. Condicionamento físico não é sobre estética, é sobre sobrevivência e qualidade de vida. Vantagem de saber o mínimo: maior resistência em situações de estresse, melhor recuperação de lesões, capacidade de ajudar outros em emergências. Sem saber disso, você fica limitado em situações que exigem esforço físico, maior risco de lesões, dependência de outros para tarefas básicas. O básico para aprender: técnicas corretas de corrida, natação básica e avançada, exercícios funcionais para força e resistência, princípios de nutrição esportiva, recuperação adequada. Algumas situações que podem acontecer contigo: nadar para escapar de uma situação perigosa, correr para buscar ajuda em emergência, carregar uma pessoa ferida em local seguro. Um físico fortalecido não serve só para tu se exibir para os outros. 13. Proteção da família. O que que é importante? A segurança familiar vai além da proteção física, inclui preparação para emergências, planejamento financeiro e criação de protocolo de segurança. Vantagem de saber o mínimo: capacidade real de proteger entes queridos, um ambiente familiar mais seguro, melhor resposta em emergências. Desvantagem de não saber: vulnerabilidade familiar em crises, estresse constante com segurança, dependência de terceiros para segurança. Segurança não, proteção. O básico para aprender: análise de riscos residenciais, criação de planos de emergência familiar, sistemas de comunicação em crises, protocolo de segurança doméstica, autodefesa familiar. Exemplos práticos: criar plano de evacuação familiar, instalar sistema de segurança residencial, estabelecer protocolo de comunicação em emergências. E mesmo se tu não tiver família, você tem que se proteger. Ou tu acha que os políticos, aquela mina e os outros vão ligar para tu. E falando em família, aprenda também sobre relacionamento e os riscos que isso pode te trazer, não só físicos, mas também mentais e financeiros. Quer se relacionar? Saiba pelo menos as leis principais que podem ser usadas contra você em caso de denúncia da tua amada, como a Maria da Penha, Carolina Dickmann, Minuto Seguinte, etc, etc, etc. Sim, são várias. Tu não sabia disso, né? São leis que foram criadas para protegê-las, mas saiba que a maioria basta a palavra para que tu seja culpado. Sem apresentar prova alguma, preciso nem falar mais, né? Isso não pode só perturbar a tua sanidade mental, mas também física e financeira. Porque se você perder a vida ou sofrer grande perda, ninguém vai ligar para isso. E claro, ao se relacionar intimamente, proteja-se. Use preservativo, evite qualquer uma, cuidado onde tu literalmente se mete. As doenças estão aí e não estão de brincadeira. Boa aparência não é sinônimo de saúde. Já diria os mais velhos: por fora pode ser maravilhoso, mas por dentro pode estar podre. 14. Passaporte, outra cidadanias. O que é importante? Mobilidade internacional é uma forma de segurança no mundo moderno. Documentação internacional abre portas e serve como plano B em situações extremas. Sabendo disso, te dá liberdade de movimento internacional, acesso a oportunidades globais, segurança adicional em crises. Sem isso, você fica limitado em relação à mobilidade internacional, vulnerabilidade a crises locais, perda de oportunidades globais. O básico para aprender: processo de obtenção de passaporte, requisitos para diferentes cidadanias, documentação necessária, vistos, prazos e custos envolvidos, direitos e deveres de cada cidadania. 15. Tecnologia. Hoje tudo é online praticamente. E nesse mundo digital, segurança tecnológica é tão importante quanto a segurança física. Conhecimento básico de hacking protege contra ameaças digitais. Vantagens: proteção contra fraudes digitais, privacidade online, controle sobre dados pessoais. Desvantagens: vulnerabilidade a ataques digitais, perda de dados importantes, exposição de informações sensíveis. Comece aprendendo prática de segurança digital
uso de VPNs e criptografia, reconhecimento de tentativa de phishing, backup de dados e proteção de senhas. 16. Idiomas. A linguagem é poder. Cada novo idioma multiplica suas possibilidades de comunicação, negócios e sobrevivência em diferentes contextos. Isso melhora a tua comunicação internacional efetiva, acesso às mais importantes oportunidades e adaptabilidade cultural. Sem isso, tem uma barreira comunicativa em situações cruciais, limitação de oportunidades internacionais, dependência de outros tradutores. Tu acha que tem que aprender qual idioma? Of course, English. Se tu não entendeu, é porque não está estudando ainda. Foco no inglês como prioridade e espanhol como segunda língua mais útil nas Américas. 17. Reparos como marcenaria elétrica e hidráulica. Por que é importante? A capacidade de fazer reparos básicos não só economiza dinheiro, mas garante autonomia e resposta rápida a problemas que podem se agravar. Vantagens: independência para manutenções básicas, economia significativa, capacidade de avaliar serviço de terceiros. Desvantagens: gastos desnecessários com reparos simples, dependência total de profissionais, vulnerabilidade em emergências domésticas. O básico para aprender: uso seguro de ferramentas básicas, reparos elétricos simples, como troca de tomadas e disjuntores, consertos hidráulicos básicos, como vazamentos e entupimentos, trabalhos básicos em madeira e manutenção preventiva. Exemplos práticos: consertar o vazamento urgente, resolver um problema elétrico simples, construir móveis básicos. 18. Sobrevivência sem comida, água e luz. Por que é importante? Em situações extremas, o sistema pode falhar. Saber sobreviver sem recursos básicos pode ser crucial durante desastres naturais ou crises prolongadas. Vantagem de saber isso: autonomia em crises, capacidade de ajudar outros, tranquilidade mental em emergências. Desvantagens: pânico em situações de escassez, dependência total de ajuda externa, maior vulnerabilidade em crises. O básico para aprender: técnica de racionamento, método de conservação de alimentos sem refrigeração, purificação de água sem equipamentos, iluminação alternativa e preparo psicológico. Exemplos práticos: sobreviver a um blackout ou lockdown prolongado, manter-se durante a escassez de água, adaptar-se à falta de recursos básicos. 19. Acesso a conhecimento e moeda física. O que é importante? Em um mundo cada vez mais digital, manter acesso a conhecimento offline e recursos físicos pode ser vital em situações de crise. Vantagem de saber o mínimo: independência de sistemas digitais, acesso contínuo a informações cruciais e flexibilidade financeira. Desvantagem de não saber: vulnerabilidade em falhas sistêmicas, perda de acesso a informações vitais, dependência de sistemas eletrônicos. Comece aprendendo o básico sobre manutenção de biblioteca física essencial, sistema de arquivo offline, gestão de dinheiro físico, métodos alternativos de armazenamento de informação. Exemplos práticos: manter documentação crucial em formato físico, ter reserva em dinheiro vivo, acessar informações vitais sem internet. 20. Desastres naturais. Eles podem acontecer em qualquer lugar. Preparação e conhecimento aumenta drasticamente suas chances de sobrevivência. Vantagem de saber o mínimo: resposta rápida e eficiente a emergências, capacidade de ajudar outros, maior chance de sobrevivência. Desvantagens: pânico em situações críticas, ações que podem piorar a situação, risco aumentado para si e outros. O básico para aprender: tipo de desastres comuns em sua região, protocolos de evacuação, kit de emergência, pontos seguros, sistema de alerta, primeiros socorros específicos. Exemplo de desastres naturais mais comuns no Brasil é a seca, deslizamento de terra, enchentes e alagamento. Se isso acontecer antes do moral, o que é que tu faria? Comenta aí para eu saber. 21. Mecânica básica, como carro, bicicleta e moto. Problemas mecânicos podem deixar você vulnerável em momentos críticos. Conhecimento básico de mecânica garante mobilidade e independência. Vantagem de saber: autonomia em problemas simples, economia em manutenções, capacidade de avaliar serviços mecânicos. Comece aprendendo sobre manutenção preventiva básica, troca de pneus e fluidos, diagnóstico de problemas comuns, ferramentas essenciais, reparo de emergência em bicicletas. Tu sabe trocar um pneu furado na estrada? Fazer manutenção básica de moto? Trocar o pneu de uma bike? Pois é. 22. Criação de animais e plantação básica. O que é importante? Produção própria de alimentos oferece independência alimentar e qualidade nutricional, além de ser crucial em situações de escassez. Vantagens: acesso a alimentos frescos, autonomia alimentar parcial, conexão com os ciclos naturais. Desvantagem de não saber:
dependência total de fornecedores, vulnerabilidade em crises alimentares, desconexão de processos naturais. O básico para aprender: cultivo de hortas básicas, criação de galinhas para ovos, compostagem, irrigação eficiente, controle natural de pragas. 23. Dirigir carro, moto ou outro veículo. Por que é importante? Mobilidade motorizada é crucial no mundo moderno, tanto para o cotidiano quanto para emergências. Vantagem de saber dirigir: independência de locomoção, resposta rápida a emergências, mais opção de trabalho e lazer. Desvantagens: dependência de outros para transporte, limitação em emergências, restrição de oportunidades. O básico para aprender: direção defensiva, pilotagem segura de moto, manutenção básica, meios de trânsito, direção em condições adversas. Exemplos práticos: dirigir com segurança em tempestade, pilotar a moto em trânsito intenso e evacuar a área rapidamente em emergência. 24. Caça básica. Por que é importante? Em situações extremas, a habilidade de caça pode garantir a alimentação quando outros recursos não estão disponíveis. Tu ganha a capacidade de obter alimento em ambientes selvagens, compreensão de comportamento animal e habilidade de rastreamento. Desvantagem de não saber: limitação em situações de sobrevivência, desperdício de recursos naturais, riscos em ambiente selvagem. Tu pode começar aprendendo sobre identificação de animais seguros para consumo, técnicas de armadilha simples, preparação básica de caça, ética e legislação e preservação da carne. Exemplos práticos: montar armadilhas para pequenos animais, identificar rastros de animais e preparar carne em ambiente selvagem. 25. Sobrevivência no mar. Ambientes aquáticos apresentam desafios únicos e conhecimento específico pode salvar vidas em situações marítimas. Vantagem de saber o mínimo: segurança em atividades aquáticas, capacidade de sobrevivência em acidentes marítimos, compreensão do ambiente marinho. Desvantagem de não saber: alto risco em ambientes aquáticos, incapacidade de ajudar a outros em perigo e limitação em atividades marítimas. O básico para aprender: óbvio, natação, leitura de condições marítimas, técnicas de flutuação prolongada, sinalização de socorro e navegação básica. 26. Ler mapas e navegação sem tecnologia. Acabou a internet, tua bateria morreu e o GPS pode falhar, mas habilidades tradicionais de navegação funcionam sempre. É fundamental para a sobrevivência e exploração. Vantagem de saber que te dá independência de dispositivos eletrônicos, capacidade de orientação em qualquer ambiente, confiança em exploração. Desvantagem de não saber: dependência total de tecnologia, risco de desorientação, limitação em ambientes desconhecidos. O básico que tu pode aprender é o uso de bússola, leitura de mapas topográficos, aliás, navegação por estrelas, identificação de pontos de referência naturais e cálculo de distâncias. Lidar com situações extremas sem luz e tecnologia. Por que é importante? Em crises sérias, sistemas tecnológicos podem falhar completamente. Adaptabilidade a condições primitivas é crucial. Vantagem de aprender: independência de sistemas modernos, adaptabilidade a situações extremas e tranquilidade em crises. Desvantagens: pânico sem tecnologia, incapacidade de adaptação e vulnerabilidade em crises. O básico para aprender: iluminação alternativa, comunicação sem eletrônicos, organização sem tecnologia, métodos tradicionais para tarefas básicas. Exemplos práticos: manter rotina sem eletricidade, se comunicar em blackout ou lockdown, se organizar sem dispositivos eletrônicos. 28. Inteligência emocional. Por que é importante? O controle emocional é crucial em crises. Inteligência emocional permite decisões melhores sob pressão e relacionamentos mais efetivos. Vantagem de saber o mínimo: menor gestão de estresse, relacionamentos mais saudáveis, liderança mais efetiva. Desvantagem de não saber: decisões impossíveis em crises, conflitos desnecessários, dificuldade em trabalho em equipe. O básico para aprender: reconhecimento de emoções, técnicas de controle de estresse, comunicação efetiva, empatia prática, gestão de conflitos. Exemplos práticos: manter calma em emergência, resolver conflito interpessoal, liderar grupo em situações de estresse. 29. Networking. O que é importante? Conexões são recursos fundamentais. Uma rede forte de relacionamentos multiplica suas capacidades e oportunidades. Vantagem de saber o mínimo: mais oportunidades profissionais, apoio em momentos difíceis, acesso a recursos diversos. Desvantagens: isolamento profissional, menos oportunidades e recursos limitados em emergências. O básico para aprender: construção de relacionamentos genuínos, manutenção de contatos, networking digital e presencial e colaboração efetiva. 30. Finanças pessoais.
preciso nem perguntar se é importante. A saúde financeira é base para a independência e segurança. Conhecimento financeiro protege contra crises e cria oportunidades, além de te fazer dormir tranquilo de noite. Três vantagens: controle sobre o futuro financeiro, liberdade de escolhas e segurança em emergências. Três desvantagens: vulnerabilidade financeira, estresse constante e limitação de opções de vida. O básico para aprender: orçamento pessoal, investimentos básicos, proteção financeira, gestão de dívidas e planejamento de longo prazo. Esse vídeo não pretende transformar você em especialista em todas as áreas, mas despertar consciência sobre habilidades fundamentais para nós homens nos tempos de hoje. Escolha as áreas mais relevantes para o seu contexto e desenvolva gradualmente. O importante é começar e manter consistência no aprendizado. Use esse guia como ponto de partida para fortalecer suas capacidades e aumentar sua independência. E lembre-se, o objetivo não é dominar tudo, mas ter conhecimento suficiente para se adaptar e sobreviver em situações diferentes. E se tu acha que eu deixei alguma habilidade de fora, comenta aqui embaixo para que outros homens também possam ter acesso. Dá uma olhada na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque deixei alguns links úteis e recomendações exclusivas para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.